Em uma época marcada pela ascensão do materialismo e pela disseminação do secularismo, e durante um período histórico em que a Turquia estava sendo afastada de sua rica herança islâmica, surgiu um movimento espiritual e intelectual com o objetivo de restaurar o equilíbrio perdido entre a fé e a razão e entre a religião e a era moderna. Esse é o movimento Nurku, que não era apenas um caminho sufi ou uma escola de jurisprudência, mas um projeto abrangente para moldar uma nova consciência religiosa capaz de enfrentar os desafios do declínio espiritual e da ocidentalização cultural. Fundado pelo Sheikh Mohammed Said al-Nursi, no coração da Anatólia, o movimento não ficou confinado a uma única região geográfica. Ele estendeu seu alcance a mentes e corações em todo o mundo islâmico. A abordagem de al-Nursi combinava a luz da revelação divina com a iluminação da razão, apresentando o Alcorão de uma forma nova e acessível e usando o conhecimento como uma ferramenta para fortalecer a fé em vez de contradizê-la. Mas surge uma pergunta: esse movimento foi apenas uma reação ao projeto kemalista de Atatürk na Turquia ou foi uma profecia reformista à frente de seu tempo? Neste vídeo, exploraremos o movimento Nurku em profundidade, examinando suas origens, crenças e os detalhes de seu projeto intelectual e espiritual. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todo o nosso conteúdo mais recente. O movimento Nurku é um movimento islâmico espiritual que surgiu no início do século XX, fundado pelo Sheikh Mohammed Said al-Nursi. Nasceu em 1877 no vilarejo de Nurs, no leste da Anatólia, filho de pais curdos. Desde cedo, al-Nursi demonstrou notável talento intelectual e acadêmico, dominando tanto as ciências religiosas quanto o pensamento racional. Essa combinação fez dele uma figura fundamental na Turquia moderna. Apesar de ter crescido na pobreza, ele demonstrou extraordinária memória e habilidade acadêmica, tornando-se uma enciclopédia viva que misturava jurisprudência islâmica, lógica e filosofia. Por seu pensamento inovador e profundo, ele recebeu o título de Bedi-Yüzzaman, a maravilha da era. O movimento Nurku surgiu durante um período em que a sociedade turca estava passando por uma grande secularização sob o comando de Mustafa Kemal Atatürk, que buscava suprimir a identidade islâmica. Em resposta, al-Nursi lançou um projeto intelectual e espiritual com o objetivo de reavivar a fé entre os muçulmanos turcos. Sua abordagem combinava os ensinamentos islâmicos tradicionais com o pensamento racional, buscando reinterpretar o Islã de uma forma que preservasse seus princípios fundamentais e, ao mesmo tempo, enfrentasse os desafios da era moderna. O movimento surgiu após o colapso do Califado Otomano, servindo como uma profunda reação interna às reformas secularizantes e ocidentalizantes que visavam remover a religião da vida pública. Al-Nursi enfatizou que a purificação espiritual e moral era a maneira essencial de resistir a essa tendência. Ele insistiu que o Islã não deve ser reduzido a rituais vazios, mas deve servir como um sistema abrangente de vida, harmonizando princípios religiosos atemporais e com as realidades da sociedade contemporânea. Por meio dessa abordagem, o movimento Nurku buscou cultivar uma nova consciência religiosa, capaz de lidar com as pressões da modernização e, ao mesmo tempo, manter uma forte conexão com a fé islâmica. Não se tratava apenas de um caminho sufi ou de uma escola de jurisprudência, mas de um projeto intelectual e espiritual holístico criado para capacitar indivíduos e comunidades a integrar fé, razão e vida cotidiana. O movimento Nurku é definido por sua combinação única de espiritualidade e pensamento racional. O Sheikh Mohammed Said al-Nursi incentivou seus seguidores a se envolverem em uma profunda reflexão espiritual e, ao mesmo tempo, a aplicarem a razão à compreensão do Alcorão e da Sunna. Ele via o Alcorão não apenas como um texto religioso sagrado, mas como um guia abrangente para a vida. Seus ensinamentos, argumentou ele, devem ser interpretados de maneira racional e ponderada, em harmonia com os desenvolvimentos contemporâneos, preservando os princípios imutáveis do Islã. Um princípio fundamental do movimento é a ênfase no conhecimento e na educação. Al-Nursi acreditava que a ciência fortalece a fé e que as ciências naturais e tecnológicas deveriam servir ao Islã em vez de contradizê-lo. De acordo com seus ensinamentos, o intelecto e a fé devem trabalhar juntos para promover uma compreensão adequada do Islã.
permitindo que os fiéis enfrentem os desafios modernos sem comprometer os valores religiosos. Essa abordagem posicionou o movimento como espiritual e intelectualmente envolvente, com o objetivo de criar uma consciência islâmica completa. As práticas diárias do movimento Nurku giravam em torno da lembrança, do dhikr e da adoração. Al-Nursi enfatizou a importância da consistência na devoção espiritual como um meio de se aproximar de Deus. O movimento não se baseava em rituais complexos ou em um ascetismo extremo. Em vez disso, promoveu um ambiente espiritual que se integrou perfeitamente à vida cotidiana. A lembrança, a oração e a adoração contínuas tinham o objetivo de fortalecer a conexão pessoal com Deus e manter um foco constante no desenvolvimento espiritual. Em nível comunitário, o movimento Nurku promoveu uma reforma moral e espiritual gradual. Ele incentivava a construção de uma fé resistente que pudesse suportar os desafios intelectuais e espirituais do mundo moderno. Ao combinar investigação racional, conhecimento e devoção, o movimento ofereceu uma estrutura prática para viver uma vida islâmica que seja espiritualmente significativa e intelectualmente informada. Por meio da integração da razão, da fé e da prática diária, o movimento Nurku buscou cultivar uma consciência religiosa capaz de equilibrar a tradição com a modernidade, equipando indivíduos e comunidades para preservar sua integridade espiritual e, ao mesmo tempo, envolver-se de forma ponderada com o mundo contemporâneo. Embora o movimento Nurku tenha sido fundado em princípios racionais e espirituais com o objetivo de cultivar a fé consciente, várias de suas práticas provocaram um amplo debate, principalmente em relação a rituais internos, comportamentos sociais e a veneração dos escritos de seus fundadores. Essas controvérsias destacam a tensão entre os fundamentos intelectuais do movimento e as maneiras pelas quais os seguidores se envolvem com seus ensinamentos e práticas. Um dos aspectos mais debatidos diz respeito às epístolas de Luz Rizal e Nur do Sheikh Mohammed Said Al-Nursi. Originalmente escritos para explicar conceitos religiosos e morais em uma linguagem racional e acessível, esses textos foram, com o tempo, elevados por alguns seguidores a um status quase sagrado. Elas são lidas e recitadas em círculos de estudo como se fossem a própria revelação divina. Os críticos argumentam que esse nível de veneração corre o risco de ser exagerado, potencialmente colocando os textos em um nível comparável ao do Alcorão, em termos de reverência, mesmo dentro da comunidade acadêmica islâmica mais ampla. Alguns criticaram essa prática, insistindo que a santidade deveria permanecer reservada exclusivamente para a revelação divina. Essa questão ressalta o delicado equilíbrio entre o envolvimento intelectual e a devoção emocional dentro do movimento. Outra área controversa envolve rituais que se assemelham às práticas sufis tradicionais. As sessões coletivas de lembrança do dhikr são fundamentais para o movimento, durante as quais os seguidores cantam juntos, às vezes acompanhados de movimentos vocais e físicos. Embora essas sessões tenham o objetivo de aprofundar o foco espiritual e aproximar os participantes de Deus, sua forma e intensidade se assemelham muito aos rituais sufis. Isso cria uma tensão com a estrutura racionalista e educacional estabelecida por Al-Nursi. A combinação de espiritualidade elevada com rigor intelectual levou alguns observadores a questionar a coerência entre a ideologia do movimento e suas manifestações práticas. O comportamento social e as escolhas de estilo de vida também geraram discussões. Alguns seguidores preferem o isolamento, vivendo em comunidades fechadas e limitando a interação com a sociedade mais ampla e a vida política. Isso ocasionalmente diminuiu a visibilidade e a influência do movimento nos assuntos públicos. Além disso, alguns adeptos dedicam longos períodos ao estudo intensivo e à reflexão sobre o Rizal e Nur, muitas vezes se afastando totalmente do envolvimento social. Embora isso promova o desenvolvimento espiritual pessoal, os críticos argumentam que pode servir como uma forma de fuga de questões sociais urgentes, como pobreza, ignorância e injustiça, limitando assim o impacto social prático do movimento. A veneração excessiva do próprio Sheikh Al-Nursi também provocou polêmica. Apesar de sua rejeição à idolatria pessoal, alguns seguidores atribuem a ele poderes extraordinários, como o conhecimento do invisível ou a capacidade de curar. Essas crenças contradizem sua abordagem racionalista e educacional e introduzem elementos sobrenaturais que divergem de seus ensinamentos originais, provocando disputas internas e externas sobre sua validade. Por fim, a confiança do movimento em epístolas escritas para propagação, muitas vezes distribuídas secretamente devido a restrições políticas, concentrou a influência entre seguidores instruídos e alfabetizados.
O estudo repetitivo desses textos, sem a discussão de questões sociais ou políticas contemporâneas, contribuiu para a rigidez intelectual, reduzindo a adaptabilidade do movimento e o engajamento social mais amplo. Concluindo, embora o movimento Nurku tenha procurado harmonizar fé, razão e espiritualidade, certos rituais internos que elevavam a veneração de textos e indivíduos e as tendências ao distanciamento social provocaram debates sobre a consistência de suas práticas com seus princípios fundamentais e sua influência prática na sociedade em geral. A influência do movimento Nurku se estendeu muito além da Turquia, atingindo muitos países do mundo islâmico e outros. Na Turquia, o movimento estabeleceu uma presença em várias cidades e regiões, tornando-se uma parte importante do cenário espiritual e intelectual. Embora o número de seguidores fosse relativamente pequeno em comparação com algumas ordens sufis tradicionais, a influência do movimento foi muito além de seu tamanho, promovendo uma abordagem equilibrada e moderada que combina fé e razão. Além da Turquia, o movimento Nurku se expandiu para outros países islâmicos, como o Paquistão e a Índia. Nesses países, os seguidores começaram a organizar círculos de estudo e a distribuir o Rizal-i Nur como forma de divulgar as ideias de al-Nursi. Da mesma forma, a comunidade Nurku na Alemanha foi um dos primeiros grupos a estabelecer escolas e centros educacionais dedicados a ensinar os princípios do movimento, refletindo seu alcance e influência globais. Um aspecto particularmente notável do movimento Nurku é sua ênfase na participação das mulheres. Mulheres e meninas desempenharam um papel fundamental na divulgação dos escritos, na cópia dos textos e na contribuição para a formação espiritual da comunidade Nurku. Esse envolvimento ativo demonstra a vitalidade do movimento e seu compromisso de atingir todos os segmentos da sociedade. As mulheres ajudaram a transmitir o pensamento de al-Nursi dos círculos de elite para indivíduos comuns dentro das comunidades turcas e islâmicas mais amplas. Por meio desses esforços, o movimento Nurku reforçou os conceitos espirituais que vinculam a fé à razão, enfatizando que a crença religiosa e a compreensão intelectual podem coexistir harmoniosamente. Ao combinar educação, espiritualidade e envolvimento ativo, o movimento se estabeleceu como uma importante iniciativa reformista no mundo islâmico contemporâneo, promovendo a piedade pessoal, a consciência social e a reflexão intelectual. Simultaneamente, sua influência mostra que mesmo um movimento relativamente pequeno pode ter um impacto duradouro nas comunidades locais e globais ao promover uma abordagem moderada e ponderada da fé que repercute em todas as gerações. Embora o movimento Nurku tenha causado um impacto significativo na sociedade turca e no mundo islâmico, ele não estava livre de críticas de certos círculos intelectuais e religiosos. Uma das principais críticas concentrou-se na ênfase insuficiente do movimento em estabelecer o monoteísmo puro, um princípio que as correntes salafistas defendem com veemência. Embora os salafistas considerem o Tawhid, a unicidade de Deus, como a pedra angular da crença islâmica e insistam em sua centralidade, o movimento Nurku aderiu principalmente ao credo da maturidade, que havia sido amplamente praticado no Estado otomano. Essa orientação colocou o movimento um pouco distante das profundas reavaliações teológicas realizadas por outras escolas islâmicas, como a escola Salafi, que enfatizava o refinamento doutrinário rigoroso e o envolvimento mais profundo com os princípios do monoteísmo. Os críticos argumentam que a dependência do movimento Nurku em relação ao credo Maturidi pode prejudicar um forte foco no monoteísmo puro e, em alguns casos, impedir reformas doutrinárias abrangentes necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos. Alguns comentaristas expressaram preocupação de que essa ênfase no maturidismo poderia enfraquecer a consciência crítica entre os seguidores do movimento na análise de conceitos teológicos que exigem reconsideração à luz dos desenvolvimentos sociais e intelectuais modernos. Isso, segundo eles, poderia limitar a capacidade do movimento de oferecer perspectivas inovadoras para responder a questões religiosas e ideológicas complexas. Outra crítica dirigida ao movimento Nurku diz respeito à falta de uma organização política sólida e capaz de enfrentar os principais desafios do Estado turco moderno, inclusive o que alguns críticos descrevem como infiltração judaica e sionista nas instituições estatais. Apesar das tentativas ocasionais dos Nurkus de se engajar politicamente, os observadores notam que seu envolvimento permaneceu limitado.
Consequentemente, eles não conseguiram estabelecer uma frente política ou social eficaz, capaz de enfrentar esses desafios com influência substancial ou resultados práticos. Além disso, o afastamento geral do movimento da política e o fato de evitar a participação ativa em assuntos públicos contribuíram para a dispersão de seus seguidores. Com o passar do tempo, alguns adeptos se voltaram para partidos seculares, o que levou à fragmentação do movimento Nurko em várias correntes divergentes. Essa fragmentação prejudicou a unidade interna, dificultando a consolidação do grupo em uma única estrutura doutrinária ou metodológica. A divergência de opiniões e posições políticas tornou-se um fator importante na divisão do movimento em vários ramos, cada um adotando posições distintas com base em sua interpretação. Essa multiplicidade de abordagens contribuiu para um cenário intelectual e político complexo dentro do movimento, desafiando sua coesão e influência estratégica de longo prazo. Após a morte do Sheikh Said Nursi, o movimento Nurko enfrentou uma de suas maiores divisões internas entre seus seguidores. O Sheikh Nursi foi uma figura espiritual e intelectual central, e seu falecimento deixou um vácuo de liderança que levou ao surgimento de várias correntes ideológicas e políticas. Os seguidores se dividiram gradualmente em 3 grupos principais. O primeiro se alinhou ao Partido da Salvação, que aderiu às posições islâmicas tradicionais. O segundo optou por permanecer politicamente neutro e o terceiro se opôs ao Salvation Party e se aliou ao Justice Party, liderado por Suleiman Damarel, que se inclinava para políticas liberais. Essas divisões tiveram um impacto significativo sobre a unidade do movimento. Ficou cada vez mais difícil coordenar os membros, concordar com posições políticas ou intelectuais comuns ou manter uma estrutura organizacional coesa. Como resultado, a influência do movimento Nurko nas esferas sociais e políticas da Turquia foi enfraquecida. A divisão refletiu diferenças nas orientações políticas e ideológicas, levando à fragmentação em vários ramos, cada um defendendo abordagens diferentes para questões importantes. Os textos fundamentais do movimento, o Nurko Rizel, também sofreram divisões interpretativas ao longo do tempo. Alguns seguidores mantiveram uma adesão estrita às ideias originais do Sheikh Nursi, enquanto outros desenvolveram novas interpretações com base nesses escritos. Isso levou a divergências intelectuais dentro do movimento e complicou ainda mais os esforços para manter uma visão unificada. Juntamente com as crescentes divergências políticas, essas diferenças interpretativas tornaram cada vez mais difícil preservar a estrutura organizacional que o Sheikh Nursi havia imaginado. De modo geral, a combinação de divergências ideológicas, intelectuais e políticas criou grandes desafios para o movimento Nurko. A fragmentação enfraqueceu a coesão, reduziu a capacidade de agir coletivamente e limitou a influência do movimento em desenvolvimentos sociais e políticos mais amplos na Turquia. As divisões internas destacaram a dificuldade de manter a unidade e a continuidade após a perda de um líder espiritual e intelectual central. Eles também moldaram a evolução subsequente do movimento, influenciando tanto sua estrutura quanto as perspectivas de seus seguidores nas décadas seguintes à morte do Sheikh Nursi. Em conclusão, o Nurko Rizal continua servindo como base intelectual e espiritual do movimento. No entanto, com o passar do tempo, esses escritos ficaram sujeitos a interpretações variadas e disputas internas, o que enfraqueceu a unidade da comunidade e complicou sua presença tanto na Turquia quanto internacionalmente. O movimento agora enfrenta a necessidade de uma reavaliação cuidadosa para restaurar sua coesão e influência. E isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber cada nova atualização.